Fala família, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal da Igreja Árvore da Vida aqui no YouTube. Nesse exato momento, você vai ouvir uma palavra de Deus que vai abençoar a tua vida, que vai te dar senso de direção e de propósito. Se te abençoar, compartilhe com seus amigos, com a sua família e não se esqueça, no final do vídeo, dá o seu like e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe, nos vemos aqui pessoalmente. Nós estamos hoje no Dia da Visão. Porque a Bíblia diz que sem visão o povo se corrompe. E a visão, nesse texto, ela está relacionada com uma direção de Deus que era dada especificamente para o profeta. Em outras traduções diz que sem profecia o povo se perde. Então é muito importante que nós tenhamos visão, tenhamos clareza de quem somos, onde estamos e o que temos que fazer para chegar aonde a nossa visão está nos apontando. Falando sobre visão, eu quero compartilhar com você a visão bíblica a respeito da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Comumente, quando nós nos referimos à igreja, no imaginário coletivo, nós pensamos em igreja como um lugar para a gente ir, para a gente frequentar. Geralmente a gente diz para os nossos amigos ou os nossos colegas, quando a gente quer que eles venham no culto com a gente diz, vamos à igreja. E isso é fruto de uma tradição religiosa, primeiramente católica, né? A gente tem aqui muitas pessoas, alguns que talvez ainda são católicos, ou muitos que vieram do catolicismo com a mentalidade do seguinte: olha, eu no domingo de manhã ou domingo à noite, que quer que seja, já está organizado, eu vou para a missa, eu vou frequentar a igreja. Mas o modelo bíblico a respeito da igreja não é um lugar para a gente frequentar. A gente frequenta a igreja como fruto de uma tradição religiosa, que muitas vezes é nos ensinada e muitas vezes não é ensinada diretamente, mas a gente percebe esse reflexo na vida das pessoas ao nosso entorno e a gente passa a agir conforme a média do ambiente onde nós estamos inseridos. Mas qual que é o problema da mentalidade de frequentar a igreja? Porque se a gente frequenta uma igreja com a mentalidade de ser apenas um frequentador, a gente também frequenta um shopping, a gente frequenta um supermercado, a gente frequenta uma praça pública, ou um clube, ou uma praia, mas a gente não é daquele lugar. A gente está lá só frequentando porque o mercado deu uma promoção lá no hortifruti, ou o açougue fez uma promoção boa lá na carne. Então a gente vai, frequenta aquele lugar, desfruta do que ele está oferecendo, porque oferece uma qualidade melhor, mas se na semana que vem ou no próximo mês que eu tiver que fazer compra, o Mercadinho B fizer uma promoção melhor do que o Mercado A, eu deixo o Mercado A de lado e vou no Mercado B. Porque no fim, quando a gente frequenta lugares por conveniência e por benefícios que esses lugares nos oferece. Querendo ou não, essa é uma mentalidade de materialismo e de consumismo. Nós não podemos esquecer que nós vivemos na era do consumismo, né? A gente vive num ambiente, num momento da história onde nós podemos ter várias peças de roupa dentro do nosso guarda-roupa e nós sempre estamos pensando na próxima peça para combinar com aquele sapato que eu vi na vitrine, mesmo que eu não precise, mesmo que eu não tenha necessidade. Muitas vezes nós criamos uma demanda consumista e muitas pessoas frequentam a igreja exatamente dessa forma. Elas frequentam a igreja porque lá tem um louvor bonito, lá o pessoal toca bem, ou o pastor prega uma palavra muito boa, ou eu frequento a igreja porque o espaço kids dela é maravilhoso e eu quero que meu filho seja bem cuidado na igreja. Então a gente vive um grande problema que muitas vezes muitas igrejas e muitos lugares eles oferecem uma boa estrutura, não é para honrar a Deus e não é para que a estrutura acompanhe o nível do ensino e do compromisso daquela comunidade com a palavra,
Muitas vezes essa grande estrutura é oferecida justamente nessa perspectiva mercadológica, de oferecer algo maior e melhor, com mais qualidade e mais tecnologia, para ter adeptos, para ter prosélitos da sua própria igreja. Mas, gente, Jesus Cristo, Ele não nos chamou para fazer adeptos, Ele não nos chamou para fazer proselitismo religioso. Jesus Cristo nos chamou para sermos os seus discípulos e fazer discípulos de todas as nações. Então a igreja é esse ambiente onde nós estamos evangelizando, nós estamos discipulando as pessoas com a finalidade de que elas sejam parecidas com Cristo Jesus. Então, expulse para longe da tua mente e da tua cabeça a ideia de que igreja é um lugar para frequentar. Diga comigo, igreja não é um lugar para frequentar. Diga, igreja é uma família para pertencer. Quantos aqui tem alguém da sua família de sangue aqui nessa manhã? Deixa eu ver. Muita gente tem pessoas da sua família de sangue, e isso é maravilhoso, sim ou não? É muito bom ter gente da nossa família, irmão, pai, mãe, marido, esposa. É muito bom que essas pessoas estejam junto com a gente no mesmo ambiente que a gente congrega e serve ao Senhor. Mas nós, como igreja, nós precisamos caminhar para uma direção, o seguinte: que se alguém vier para essa casa e para essa igreja, mas ele não tiver ninguém do seu vínculo de sangue familiar, quando ele entrar aqui, ele precisa também ter a sensação e a convicção de que ele está entre os seus irmãos. Essa pessoa precisa entrar aqui e ter uma convicção que essa é uma família que o Senhor ofereceu, deu a ele para pertencer, para que ele fosse amado, cuidado, discipulado, pastoreado, eventualmente corrigido e exortado, mas para que ele pudesse ser formado à imagem de Cristo Jesus e para que ele cresça e se desenvolva em todos os aspectos da sua vida e da sua existência. Só que a gente não faz isso com a mentalidade de igreja como um lugar para frequentar. Com a mentalidade de igreja, um lugar para frequentar, a gente vem e frequenta e sequer faz ideia de quem está sentado ao nosso lado, quem está sentado à nossa frente, quem está sentado no banco atrás da gente. Então, muitas vezes a gente, com a mentalidade de igreja como um lugar para eu frequentar, como a igreja como um lugar que oferece um produto que eu gosto, eu só vou, desfruto desse produto e eu não quero ter conexões, e eu não quero ter vínculo com as pessoas que estão à minha volta. Você percebe a gravidade disso? Uma vez que nós somos chamados para ser família de Deus, uma vez que nós somos chamados para ser próximos de Cristo, e próximos de Cristo nós ficamos conectados uns aos outros. Pastor, mas é que eu não consigo conhecer todo mundo. Nem eu consigo conhecer intimamente, pessoalmente todo mundo. Mas é um grande perigo para você, se você não se conectou com 2, 3, 4 pessoas na igreja ainda. E nós, como comunidade local, esse é um defeito nosso que nós vamos procurar trabalhar, que a gente gosta muito de ficar entre a gente que já está aqui há muito tempo na igreja, mas o que nós precisamos como comunidade, isso eu falo como pastor dessa comunidade, para que você como membro dessa comunidade entenda a importância disso. É como quando você era criança, que a professora pedia para 3 alunos ou 4 alunos darem as mãos na escola para fazer alguma atividade, mas aí ela queria acrescentar algum aluno em alguma roda, e o que ela dizia? Vão abrir a roda. Nós, como comunidade local, irmão, a gente precisa abrir um pouco mais essa roda da comunhão e da convivência como igreja. Senão, passa 10, 15, 20 anos, e daqui 20 anos eu estarei com, meu Deus, 52 anos? Daqui 20 anos eu estarei com 52 anos, e você estará com 80, ou você estará com 70, com 65, e daqui a pouco, daqui a 20 anos ficou só nós aqui, porque a gente nunca teve a coragem e teve a perspicácia de abrir a roda da comunhão da comunidade. Então,
Nós sempre terminamos os nossos cultos um pouco mais cedo com uma finalidade, de que você pare pelo menos uns 10, 15 minutos no cafezinho ali atrás. Então eu quero desafiar você, que já é membro dessa igreja há mais tempo, a partir de hoje, no cafezinho, para você não conversar só com quem você conhece, e ir até alguém que você não conhece, ou que você viu na igreja poucas vezes, ou chegou aqui hoje. Eu queria que você se apresentasse a essa pessoa dizendo: prazer, meu nome é fulano, qual que é o seu nome, quanto tempo você está aqui, eu vi que você está vindo aí algumas semanas, você era de outra igreja, ou você ainda não se batizou, não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, porque uma pessoa só, ele não consegue fazer isso com uma comunidade inteira. Nós somos uma comunidade em crescimento, não em crescimento explosivo, mas nós somos uma comunidade em um crescimento gradual, e é muito importante que toda a igreja, toda a comunidade sinta a responsabilidade do zelo e do cuidado uns para com os outros. Nós não estamos aqui no púlpito dessa igreja oferecendo para você um produto para você consumir. O produto seja a música, seja uma palavra. Nós não estamos oferecendo para você um espaço físico para o seu filho, só para você vir e consumir. Nós queremos que você se entenda como parte de uma igreja família. O conceito de igreja família precisa estar dentro do meu e do teu coração. Não é uma igreja de família. O que é uma igreja de família? Que a família é dona da igreja. Não é uma igreja da família, que a gente só faz programações voltadas para a família, o pai, marido, mãe. Não. Uma igreja família, que as pessoas se compreendem, se entendem como parte da família de Cristo, tendo Deus como Senhor e Pai dessa grande família. Bom, se frequentar a igreja não é o ideal para as nossas vidas, qual que é o ideal? O ideal não é frequentar a igreja, o ideal é ser igreja. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no verso 42. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no verso 42. Se você não trouxe a tua Bíblia hoje, você pode acompanhar com a gente aqui no telão, mas é importante que você tenha a tua Bíblia para você marcar, para você poder ler em casa depois, para que aquilo que a gente falar com você e a palavra te direcionar, você possa meditar nesse texto durante os seus dias, durante a semana. Atos 5, 42. Diz o seguinte: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Isso é a forma com que a igreja, a primeira, que a gente chama de primitiva, né? A primeira igreja é o modelo como eles se comportavam. A Bíblia diz que eles tinham um tempo para estar no templo e nas casas e continuar ensinando. E que tempo era esse? Todos os dias. Aquele povo da igreja primitiva, eles entenderam que igreja não é uma programação de fim de semana. Igreja não é um culto de crianças, igreja não é um encontro dos casados, igreja não é uma programação específica para adolescentes. Ser igreja, a gente é ou não 24 horas por dia. Então, a questão do ser é tão importante para a nossa igreja, para a nossa comunidade, que nós vamos sair daqui nessa manhã, uns vão ir para o trabalho, outros vão para casa para almoçar e vão voltar à noite. Eu faço questão que você volte à noite, outros não vão voltar à noite. A despeito disso, quando você sair desse espaço físico que nós usamos para cultuar ao Senhor, usamos para cultuar a Deus, é importante que você saia daqui com a mentalidade de: hoje eu não fui à igreja, eu sou a igreja todos os dias. A igreja primitiva tinha essa convicção de que eles eram a igreja do Deus vivo. E todos os dias, no templo e nas casas, eles não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Nós temos percebido, querido, um tamanho desafio no pastoreio de uma igreja que cresce. Lentamente, como nós estamos crescendo, mas é um grande desafio pastorear
uma igreja em crescimento. Uma igreja pequena é difícil porque falta mão de obra, falta recurso. Uma igreja que está naquela fase do pequena para a média é difícil também, que você tem que lidar com um pouco das duas coisas, mas tentando pensar como uma igreja maior e mais estruturada. Então, é um grande desafio. Mas se cada crente, se cada irmão assumir a sua responsabilidade de ser um sacerdote de Cristo Jesus, o qual ele morreu para nos fazer sacerdócio real, se a gente entender e assumir o cuidado, o pastoreio, a disciplina uns com os outros, nós facilitamos o apacentamento da comunidade do rebanho. Pastor, mas a responsabilidade do pastoreio é tua, o senhor está querendo transferir isso para mim? Não, eu não quero que eu não quero transferir o meu pastoreio para você. Eu quero que você entenda que é responsabilidade da comunidade, a edificação mútua. O povo não cessava de ensinar a palavra de Deus. Eles, não era só Pedro, não era só Tiago, não era só João. O povo não se cansava de compartilhar aquilo que eles haviam aprendido. Se a gente não tomar cuidado, a gente anda a semana inteira com os nossos amigos cristãos, nossos amigos crentes, ou mesmo aqueles que não são crentes, mas a gente não fala de Jesus, não fala da grandeza, da beleza do evangelho em momento algum. Fala de time, fala de futebol, fala do Cruzeiro que está uma bênção, do Atlético que está descendo, aleluia. A gente vai falando de tudo isso, mas a gente não fala de Jesus. Não fala do amor salvador que nos alcançou e nos fez uma nova criatura. O povo não cansava de ensinar aquilo que ele havia aprendido. Muito importante, você não pode ensinar o que você não aprendeu, mas o que você aprendeu, você pode ensinar. Talvez você não vai ensinar como pastor ou como o professor do raiz, talvez você não vai ter aquela capacidade de articular todo aquele argumento, mas por meio da sua vivência, por meio das suas palavras simples, você pode fazer com que as pessoas, os cristãos, os seus irmãos de igreja, e mesmo aqueles que não são cristãos, mas estão próximos de você no trabalho, na escola, que eles aprendam os valores que você tem absorvido para a sua vida e para a sua caminhada para com o nosso Senhor Jesus. Os irmãos da igreja primitiva entenderam uma questão muito importante, que a igreja não era um evento de fim de semana. E para isso, eles levavam para dentro das suas casas a pregação do evangelho. E nós gostaríamos muito que você, como líder dessa igreja, como membro daqui, nós gostaríamos muito que você começasse a orar a esse respeito, para que nós, como comunidade, entendêssemos que igreja não é um evento de fim de semana ou de meio de semana na quarta-feira, mas que a gente possa também ter essa capacidade de levar o evangelho para dentro das nossas casas, para que os nossos vizinhos conheçam a Jesus por intermédio da nossa vida, ou para que um amigo, um parente que tem muita resistência em vir à igreja, para que ele entenda que o evangelho não é um ambiente ou uma programação. O evangelho é um estilo de vida e é o poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. E olha que interessante, eles frequentavam o templo e as casas remetem, a ideia da casa remete a uma família. Toda família aqui tem uma casa, seja sua própria ou seja aluguel, você tem uma casa que você mora. Quando você casou com teu pai, quando você saiu da casa do teu pai, da tua mãe, e se casou com a tua esposa, com o teu marido, você saiu e você foi morar em um outro lugar. Então, a formação de uma família remete ao ambiente de uma casa. Casa remete a uma visão de segurança, de conforto, de descanso. E nós, querido, como casa e como família, nós precisamos também oferecer às pessoas que Jesus está salvando e que Jesus quer restaurar através da pregação do Evangelho, nós precisamos oferecer para essas pessoas um ambiente onde elas se sintam seguras. Seguras porque foram salvas em Cristo Jesus, mas seguras também em que no meio da caminhada elas vão errar.
Não tem como exigir perfeição das pessoas que estão chegando na igreja agora, até mesmo porque a gente que está há muito tempo não dá conta de oferecer uma performance religiosa perfeita para ninguém. Então, quem está chegando na igreja agora, ele precisa contar com a minha e a sua empatia. E quando nós falamos a respeito de contar com a nossa empatia, eu preciso explicar que isso não é fazer vistas grossas. Isso não é fazer vista grossa a uma falha, a um erro que alguém está cometendo. Não é deixar a pessoa se afundar no pecado, fingindo que está tudo bem. É tudo pela graça, é lindo, maravilhoso. Pode ficar aí mergulhando no pecado que está tudo... Não é isso que a gente quer propor. Inclusive, o maior marketing da igreja não é um outdoor que a gente pode colocar na entrada da cidade. Não é uma propaganda num painel de LED. O maior marketing da igreja não são essas paredes, não são esses bancos, essa climatização. Não, o maior marketing da igreja não é nada disso. O maior marketing da igreja são vidas transformadas. Quando alguém chegar na igreja, ele estiver todo perdido, quando ele olhar para essa comunidade, um cara que está viciado no álcool, ele vai olhar para o irmão fulano ali na frente e vai falar: eu conheço aquela pessoa. E ele foi viciado no alcoolismo tanto quanto eu fui, quanto eu sou agora. E quando ele olhar para você e ver que você mudou, que você é uma nova pessoa, ele vai olhar e vai perceber que existe esperança na mesma crença e no mesmo valor em que você acreditou. Então, a gente não quer ficar fazendo marketing, distribuindo panfleto na rua e dizendo: venha para a minha igreja, venha para o dia do milagre, venha porque dia tal vai ter um pastor X, Y. Não, o maior marketing da nossa comunidade é quando você tem a tua vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. É quando você estava viciado, mas agora em Cristo você está completamente liberto. É quando todo mundo do bairro sabia que no fim de semana você entrava no boteco sexta-feira e só saía domingo carregado, e na segunda-feira você ia para o trabalho com aquela ressaca, ou você ia para as festas do fim de semana e era droga, e era álcool, e era uma prostituição, uma vida completamente perdida. Mas agora, essa pessoa que te conheceu lá no mundo desse jeito, quando ele olha para você, ele vê você salvo, sarado, com uma família, com a tua vida andando para frente, enquanto a dele está andando para trás. Ele olha e quer abraçar a mensagem que salvou a sua vida e está reescrevendo a sua história. O nosso marketing é isso. Pastor, faz uma campanha com o profeta fulano. Desculpe, não vou fazer. Pastor, traz a banda tal que ela é famosa, aí vai atrair muita gente. Desculpa, não vamos trazer. A gente pode até eventualmente trazer alguém para ministrar aqui para a gente, claro, mas não como finalidade de tornar a comunidade conhecida, porque a gente traz muitas pessoas que são conhecidas no Brasil. A gente não vai fazer isso. Primeiro, que isso custa muito caro, e segundo, que o benefício é você ficar famoso por um dia, e depois aquela galera que encheu a sua igreja, que lotou e cantou, no outro dia todos eles foram embora. E o que a gente precisa não é fazer evento, gente. Jesus não nos chamou para ser promotores de evento. Jesus nos chamou para fazermos discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar todas as coisas que Jesus tem nos ordenado. Nós não somos promotores de evento. Pastor, mas aqui na igreja tem luz. Aqui na igreja, vocês colocaram uma árvore de 5 metros aqui, vocês estão inventando. Não, tudo isso é tudo manual, a gente que faz mesmo. Tudo é sem grandes investimentos financeiros. A gente faz isso, inclusive, só para postar na nossa rede social. Inclusive, a rede social não é nem para promover um grande nível de evangelização. É só para mostrar lá o que nós, como comunidade, fazemos. Mas o marketing da igreja é você que nasceu de novo,
que era perdido, agora foi encontrado, que estava enfermo pelo pecado, agora foi curado pelo sangue de Jesus, que tinha sua família perdida, mas agora você tem a sua família junto com você, salva para a glória de Deus. Você que estava quebrado nas suas finanças, mas foi restaurado pelo poder da palavra que você aprendeu em Cristo Jesus. Você é o marketing da nossa igreja, por isso que você tem que andar bem. E andar bem, entenda o que eu estou dizendo, não é com as melhores roupas, não é com o carro mais caro. Andar bem, irmão, é com o sorriso no rosto, sabendo que a tua vida está com o nome escrito no livro da vida, irmão. É você mesmo com todas as limitações, oferecer graça, oferecer alegria e dar às pessoas à sua volta uma ideia e uma sensação de que mesmo que na tua vida as coisas não estão como você gostaria que estivessem, a despeito disso, você está convicto e caminhando para um rumo, você tem uma visão muito clara. E é muito importante que a gente absorva os valores da igreja de Atos, de ser uma igreja integral, uma igreja completa, e uma igreja que toca as necessidades das pessoas. Logo mais à noite eu vou falar a respeito disso. Nós precisamos ter uma igreja que tenha um bom ambiente de pertencimento para as pessoas. Nós precisamos ser uma igreja que dá margem para o erro. O apóstolo Paulo teve um dia que ele foi abandonado por um discípulo dele chamado João Marcos. E os caras no meio da missão, João Marcos abandona eles e vai para outro lado. Depois João Marcos aparece com a cara mais limpa do mundo, querendo andar com eles de novo. E Paulo fala assim: comigo você não anda. Você me abandonou, você me deixou lá no meio daquela missão que a gente precisava, no meio da nossa viagem missionária. Agora você não anda mais comigo. Você está maluco? Você está achando que aqui é bagunça? Só que aí, Barnabé foi o cara que falou: não, calma, não fazer isso com o menino não. Ele é novo, errou, falhou, ok, mas deixa eu pegar esse cara e cuidar. Então, Paulo e Barnabé se dividem e Paulo pega Silas e vai para o outro lado. Barnabé pega João Marcos e cuida dele. Mais tarde, já para o fim da vida e ministério de Paulo, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: traga lá os meus livros, traga tudo que me pertence, mas também me chame até mim João Marcos, porque ele é para mim alguém muito precioso. Mas João Marcos se tornou alguém precioso, mesmo depois de ter falhado, porque nós tivemos alguém como Barnabé que abraçou ele e falou: eu vou cuidar de você. Você deslizou, você pisou na bola, mas a sua vida não é descartável. As pessoas que falham no nosso meio, a gente precisa saber que a vida delas não é vida descartável, irmão. E se a gente diz toda vez: é porque não quer compromisso com Jesus, saiu é porque não quer compromisso com Jesus. Irmão, um dia eu aprendi com um irmão aqui da igreja, que eu nunca tinha parado para pensar, que tem gente que muitas vezes sai do nosso meio, ou não vem na igreja mais, muitas vezes é porque ele é filho pródigo. Ele quis ir embora e atolar o pé na jaca. Mas tem gente, irmão, que é como uma ovelha perdida, que se perdeu do rebanho, aí o pastor volta e busca. Aí o rebanho sente falta, volta lá e busca, e traz e coloca de novo dentro do rebanho. E ainda tem a moeda perdida, que se perdeu dentro de casa. Tem tanta gente, irmão, perdido dentro da nossa própria casa. Então tem tantas pessoas perdidas dentro de casa, e nós precisamos ter esse cuidado e esse amor uns para com os outros, para que os perdidos fora sejam encontrados, para que os perdidos dentro da própria casa e da comunidade sejam realocados também, para que o valor que eles carregam em si mesmo seja acrescentado àquilo que Deus tem nos dado. Barnabé foi alguém que não abriu mão de alguém que havia vacilado. Agora, nós temos também o Ananias. O Ananias é aquele que prega para quem ninguém quer pregar. Quando Jesus encontra Saulo no caminho de Damasco, Saulo era conhecido por ser um matador de cristãos, um cara extremamente perigoso. E quando descobriram que Jesus havia encontrado Paulo
e que no coração, Saulo, né? E que no coração dele ele havia convertido, todo mundo ficou com medo, porque o pessoal pensou, isso aí é estratégia dele, porque ele já matou Estevão, ele está perseguindo os crentes, está matando todo mundo, está prendendo, está fazendo de tudo necessário para acabar com a igreja. Quer saber? Isso aí é armadilha. Os crentes ficou com medo, irmão, de ir lá e falar de Jesus para Paulo. Mas para isso, Deus levanta Ananias e diz para Ananias assim: Ananias, você vai lá, você vai falar da minha palavra para ele, você vai pregar para ele, para mim, porque para mim ele é um vaso escolhido. Irmão, tem tanta gente na boca de fumo hoje que para Deus ele é um vaso escolhido. Tem tanta gente perdido, alcoolizado pelos bares dessa cidade, que Deus já declarou: aquele que está alcoolizado na beira do boteco hoje, ele é um vaso escolhido para mim. Então a gente precisa se levantar como Ananias e pregar para quem ninguém quer pregar. E ter paciência, que muitas vezes esse tipo de pessoa, eles vão entrar no ambiente da igreja e muitas vezes eles vão dar trabalho. Muitas vezes eles vão gerar problemas dentro do nosso ambiente, só que a gente muitas vezes não quer lidar com o problema de Cristo. A gente quer lidar com os nossos próprios problemas e se mesmar neles. Mas o problema de Cristo, a gente precisa abraçar. E qual que é o problema de Cristo? É alguém que estava perdido, que foi encontrado, mas agora ele precisa ser ali, limpo. E a comunhão da comunidade faz com que muitos erros e falhas das pessoas sejam transformados à medida que eles veem na nossa vida, uma vez que fomos transformados, um modelo para que eles se espelham e sejam exatamente como nós que fomos transformados. Mas para isso, a gente precisa dar margem para o erro. Isso não quer dizer que a gente deve institucionalizar o pecado. Seja um Barnabé, aquele que abraça quem foi rejeitado. Seja um Ananias, aquele que prega para aqueles dos quais ninguém se importa e ninguém quer pregar. Porque, irmãos, preste atenção, existe um modelo de gente que as instituições religiosas buscam hoje. E elas investem muita grana no marketing, na propaganda, nos seus eventos, para atrair esse modelo de gente, para ser um consumidor daquilo que essa instituição religiosa produz. Não é isso que a gente quer fazer. O nosso trabalho, ele é muito mais desafiador. Nós precisamos cuidar daqueles a quem deseja salvar, independente da sua condição financeira, independente do bairro onde ele mora, se ele tem muito, se ele tem pouco dinheiro, se ele é ou não um drogado, se ela é ou não envolvida com prostituição, isso não importa para Deus, porque do mesmo jeito que Jesus Cristo teve que morrer para salvar a mim, que nunca fumei, nunca bebi, nunca fiz nada disso, o mesmo sangue para me salvar dos meus pecados é o mesmo sangue para salvar quem está envolvido em todas essas coisas. Então, se a gente cuida daqueles que ninguém quer cuidar, ninguém quer ter, além de tê-los aqui, salvos e libertos para a glória de Deus, Deus nos dá também aqueles que todos desejam ter e todos desejam cuidar. Nós precisamos ser uma família e criar um ambiente de pertencimento. Porque muitas pessoas os quais Deus deseja salvar, quando eles são salvos na comunidade, não estou dizendo aqui especificamente, mas muitas vezes a gente olha para essas pessoas com o canto dos olhos. A gente não quer sentar perto, a gente não quer ter proximidade. E acaba que isso compromete o modelo de igreja como família de Deus. E para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, no verso 19. Efésios 2, 19 diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Gente, Paulo escreve isso aqui no contexto do Império Romano. O Império Romano
naqueles dias, império de proporções mundiais havia estendido as suas raízes em todos os países. Então, em todos os países, em todos os lugares, Roma dominava. Eles tinham que pagar impostos altos e caríssimos. Eles tinham que declarar a pessoa de César como divindade. Eles tinham que bater ali, prestar continência para tudo aquilo que Roma declarava que eles deveriam fazer. E essas pessoas, muitas vezes, elas eram levadas de um país para o outro como escravas. Então elas chegavam, muitas vezes o cara saía do país A e ia levado para o país B para ser um escravo. Só que quando essa pessoa chegava no país B, a cultura dela não era aquela, a alimentação não era aquela, a língua não era. Então essa pessoa ficava focada só em trabalhar de forma escrava, porque não se tinha relações, não se tinha conexões com as pessoas daquele lugar onde ela havia sido colocada. Mas muitas pessoas daquelas ouviam o Evangelho e abraçavam e recebiam a palavra de Deus e eram salvas por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, agora escrevendo aos Efésios, ele diz: olha, embora humanamente falando, vocês sejam estrangeiros nessa terra, mas agora que vocês receberam Cristo Jesus, vocês foram colocados dentro de uma família. Agora nós, como a família de vocês, nós não consideramos mais vocês como estrangeiros e nem como forasteiros, mas nós consideramos vocês como parte da nossa família. Vocês são concidadãos dos santos. O que é concidadão? É alguém que tem a mesma cidadania. Nós somos brasileiros, todos nós somos aqui brasileiros. Então, lá nos Estados Unidos tem a comunidade brasileira em Orlando, por exemplo. É um monte de brasileiro que saiu do Brasil, foi morar lá e se organizou como comunidade. É exatamente isso que Deus nos chama para ser. Nós vivemos nesse mundo, não somos daqui, nós estamos caminhando para a eternidade, mas Deus nos deu o poder de ser uma embaixada do reino dele aqui na terra. Nós somos embaixadores de Cristo. E agora ele nos diz que nós somos concidadãos uns dos outros. Então uma pessoa perdida, lascada, toda arrebentada da Silva Pereira, essa pessoa, quando ele recebe Cristo Jesus, ele recebe a cidadania do céu, e ele é concidadão meu, ele recebe a minha cidadania, ele recebe a minha naturalidade espiritual, e agora ele é irmão meu, e parte da família do meu Pai que é Deus. Irmão, nós não escolhemos os nossos irmãos. Quem diz que alguém é meu irmão? Meu pai. Meu pai diz que o Ivan é meu irmão, que o Moisés é meu irmão. Pode falar o nome de todos aqui? Vai gastar tempo. É meu pai lá, ele e a minha mãe que disseram quem são meus irmãos. O Ivanildo é meu irmão, a Ivania é minha irmã, a Ivone é minha irmã, o Givanildo é meu irmão, a Silvania é minha irmã, o Ivan é meu irmão e o Moisés é meu irmão. Agora não pede para falar o nome do sobrinho não, que é demais agora. Gente, demais. Mas é meu pai e a minha mãe, aquilo que eles geraram dentro deles e trouxe ao mundo, eles são meus irmãos. Na família de Deus é assim também, irmão. A gente não pode ficar escolhendo quem é nosso irmão. É o nosso Pai Celestial que diz que o John é meu irmão. É o nosso Pai Celestial que diz que a Sara é minha irmã. É o nosso Pai Celestial que diz que a Elisângela é a minha irmã. É o nosso Pai Celestial que diz que o Fernando Henrique é meu irmão. É meu Pai Celestial que diz que a Isabela é a minha irmã. Então eu não escolho, eu recebo e celebro a paternidade de Deus e a filiação que todos nós recebemos dele em Cristo Jesus. Escolher irmão, geralmente, é quando a gente muda de igreja. Ah, não, essa igreja aqui está muito complicada, vou mudar. Porque lá tem os colegas assim que eu gosto mais. Lá você vai ver outros problemas, talvez maiores ou menores que esse, mas eu te garanto que vai ter problema lá também. E muitas vezes, nos problemas que são próprios da nossa comunidade, a gente precisa ter coragem, ousadia para resolvê-los.
e não fugir deles. E não ir atrás de uma outra comunidade. Claro, gente, tem hora que não tem como. Inclusive, vou falar disso aqui agora. Tem hora que não tem como. A gente precisa romper com alguns lugares e alguns modelos mentais, denominacionais, porque senão a gente fica doente espiritualmente. Você comer comida estragada vai fazer mal para você. Você ingerir no seu corpo coisas que podem te prejudicar de forma inadvertida, isso vai gerar para você um grande problema na sua saúde. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever o seguinte: esses irmãos que são família de Deus, concidadãos dos santos, esses irmãos estão o quê? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra da esquina. Queridos, o terceiro ponto, para a gente ter uma igreja saudável, a gente precisa ser uma igreja com teologia saudável. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus sem mistura, sem querer dar, acho que eu vou dar uma temperada na palavra de Deus, eu acho que eu vou dar uma nova cor. Não, a gente prega a palavra de Deus exatamente como ela é. Nós queremos fazer uma boa recepção para você, para os seus convidados ali na porta, queremos que o estacionamento esteja organizado para que você coloque o teu carro, queremos que os seus filhos sejam bem ensinados lá na escolinha, no calor a gente quer que os climatizadores estejam funcionando para ficar refrigerado, no tempo de frio a gente quer, mas ainda não colocou um aquecedor aqui para a gente ficar quentinho aqui dentro do tempo de frio, vai chegar ou aqui ou no próximo prédio, não sei, mas vai ter em algum momento. A gente quer fazer tudo isso para que você fique confortável, seja bem recebido, para que se você se escandalizar, que você se escandalize da pregação do Evangelho, e não porque a gente está torcendo princípios e valores da palavra de Deus. Nós precisamos crescer como aqueles irmãos cresceram. E como que a gente cresce? Como que se constrói uma casa? Lançando primeiro os fundamentos, lançando o alicerce, calculando bem qual que é o tamanho da construção que a gente quer fazer. Vai ter andares? Vai ter telhado? Não, vai ser lá. Como que vai ser? O projeto precisa ficar claro para a gente definir o tamanho da base. Tem muitos prédios que vão ser construídos, que eles colocam aqueles tapumes, né, para isolar, e eles ficam ali, meses. E quem passa na rua olha e fala assim: nossa, mas não vai sair do lugar não? Disseram que ia construir em 2 anos, mas já tem aí 6 meses e até agora não vimos nada, só estamos vendo essas proteções do lado de fora. Investimento na base, porque quando a gente investe na base, quando a gente é construído sobre uma base forte, irmão, não tem como dar errado. Nós não queremos ser uma igreja onde a gente somente quer emocionar você, quer fazer aqui um evento para você ficar todo alegrinho e não te dá comida saudável, não te dá comida boa, a palavra de Deus incontaminada, o puro evangelho, que muitas vezes na nossa boca, em alguns momentos, vai ter sabor de mel mesmo. Não estou falando daquela música, estou falando que de vez em quando a gente prega o evangelho e na boca é doce, mas de vez em quando dá uma amargada no ventre. Então o evangelho é isso, mas não tem como ser diferente. Nós precisamos ser uma igreja onde Cristo é o centro dela. Todas as coisas que fazemos, a forma como fazemos e o que fazemos precisa vir de um coração que quer colocar Jesus Cristo no centro da vida da comunidade e da vida cotidiana de cada um de nós. Não tem como, irmão, fazer isso e dar errado. E quando eu digo dar errado, às vezes a gente precisa sempre explicar determinadas expressões, porque isso no coração e no ouvido de cada um pode cair de forma diferente. O dar errado não é ser igreja pequena, de gente a vida toda. O dar certo não quer dizer ser uma igreja extremamente grande, com muito recurso. O dar errado, irmão, é a gente vender o meio para alcançar o fim. É a gente quebrar o princípio para alcançar o resultado. Mas eu tenho certeza, irmãos, absoluta, que se a gente conservar o princípio, proteger o fundamento, irmão,
quando a gente começar a subir as paredes. A gente vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 andares. Vamos crescer para a glória de Deus, mas se o fundamento estiver bom, a casa não vai cair. A casa não cai, porque a casa, nós, a igreja de Jesus, está sendo edificada sobre o firme fundamento de que Cristo é o Senhor. Não é a campanha que vai te dar um resultado nas suas finanças. Não é um óleo ungido que vai trazer a cura para você. Não é nada desses artifícios que vai promover para você o resultado de vida que você espera. É Cristo crucificado, que é loucura para os gentios, mas para nós é a nossa salvação. É aquele que pagou o preço dos nossos pecados e nos deu o direito da eternidade. Não tem como dar errado se a gente pregar isso. E dar errado é vender os valores em troca do resultado. Nós podemos ser fiéis e crescer em todos os aspectos, mas a gente precisa ser fiel. A Bíblia diz que se nós formos colocados sobre o fundamento que é Cristo Jesus, o edifício bem ajustado cresce para o templo do Senhor. Irmão, nós precisamos ser uma igreja que cresce. Tem tanta gente que tem prazer, pastor, eu estou com a minha igreja aqui, para a glória de Deus, cada dia diminui mais. Cada dia sai, cada dia sai mais gente, porque o pessoal não tem compromisso com o Senhor, não tem compromisso com a palavra de Deus, o pessoal não aguenta. Bobagem isso aí, irmão. Tem gente que enche a paciência, é quando você diz para ele, fulano, nós vamos ter que mudar tal coisa no teu grupo, vamos ter que mudar tal aspecto da sua liderança. Ele não quer, porque ele já acostumou a fazer as coisas do jeito que sempre deu para fazer, ou porque sabe-se lá quais os motivos, e quando a gente propõe uma mudança, é desconfortável mesmo. Mas a gente precisa fazer ajuste, irmão. De vez em quando a gente precisa ajustar a nossa caminhada. Tem hora que a gente está olhando para um lugar, que a gente fala, peraí, a gente está olhando para o lugar errado. Tem hora que nas nossas reuniões de liderança, do nosso conselho, a gente corrige motivações do coração. A gente diz, olha, eu acho que a gente está olhando para o lugar errado, eu acho que não era assim que deveria fazer. Mas tudo com muita saúde. A gente se levanta das reuniões sabendo que não é nada pessoal, sabendo que, inclusive, não é nada pessoal, é coletivo o que nós estamos fazendo. Nós não somos donos de ninguém, ninguém aqui é dono de ninguém. A gente está trabalhando para o dono, que é dono de todo mundo, Jesus Cristo. Mas a gente precisa fazer ajuste, porque sem ajuste as coisas desandam, irmão. Se você planta uma árvore e você quer que ela tenha um determinado formato, você não vai deixar ela crescer e ficar com 2 metros de altura para depois ter o formato desejado. Você vai podando pequeno. Você vai podando, ajustando o crescimento para ficar no formato que você espera. A nossa vida é assim e a igreja também é exatamente assim. Deus nos levantou como pastores e líderes dessa comunidade, como responsáveis pelo ensino e pelo cuidado dela, justamente para a gente tomar decisões que são impopulares. Para tomar decisões que as pessoas não gostariam de tomar ou ficariam desagradadas se a gente tomasse, mas muitas vezes a gente toma essas decisões visando não agora. Sabe por quê? Porque a igreja não é um projeto de curto prazo. Preste atenção, essa igreja vai fazer 37 anos, ela não é um projeto de curto prazo, a igreja é um projeto de longo prazo. Eu espero que daqui muito tempo eu vou partir, mas espero que seja longe, seja daqui muitos anos, mas a igreja vai permanecer. Deus vai levantar novos pastores, novos líderes. Você vai estar aqui, em algum dia nós vamos fazer seu sepultamento. Calma, gente, calma. Em algum dia, é uma realidade. Vamos fazer seu culto fúnebre em algum momento. Mas quando seus olhos se fecharem, você precisa ter consciência de que você fez e gastou sua vida no lugar e de um jeito que valia a pena ser gasto. Você não pode estar no leito de morte pensando, joguei minha vida no lixo e não fiz aquilo que valia a pena ser feito. Você não pode fazer isso, você precisa gastar sua vida no lugar certo. E para isso, a gente precisa fazer ajuste e correção de rota sempre que for necessário. E crescer, irmão. Tem gente que tem aversão à igreja que cresce.
Eu não. Não é que eu quero ser pastor de uma igreja grande. Eu quero ser pastor de uma igreja crescente. Uma igreja que está crescendo. Quando eu digo crescendo, não é só número, não é só recurso. É que o povo dela, a comunidade cresce. Tem igrejas que têm muito dinheiro, são ricas e milionárias, mas quando você olha para a cara do povo, está na cara que essa igreja é rica e milionária porque ela está arrancando daquele povo o que eles têm para poder sustentar o que eles estão sustentando. Na nossa comunidade você pode perceber que a comunidade, de modo amplo e geral, ela cresce. Você cresce pessoalmente, você cresce financeiramente e a própria comunidade cresce em todos esses aspectos. A igreja não quer ser um parasita da sua vida. Nós não queremos ser um carrapato para sugar a sua vida, a sua vitalidade, a sua mão de obra. Não queremos ser um parasita na sua vida. Nós queremos ser bênção para você. Nós queremos ser uma comunidade que, ao invés de arrancar de você, a gente muito mais te oferece, a gente te fornece, te abençoa, te propulsiona, te impulsiona para tudo que Deus tem para você e para a sua história. A Bíblia diz que no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. O que a igreja é? A igreja é morada de Deus em espírito. A gente precisa tomar o cuidado, porque tem muita gente que ele tem uma fé meramente intelectual, ele tem uma fé conceitual. Tem gente que tem uma fezinha conceitual, ele acha que as coisas deveriam ser de alguma forma, ele acha que não deveria ser desse ou daquele outro, ele tem uma fé conceitual. Mas toda fé que é prática, que você olha para a palavra de Deus e vê lá, a palavra de Deus diz que é para que a gente caminhe dessa forma, e você passa a caminhar do jeito que a palavra de Deus te ensina, você tem uma fé prática. Toda fé prática constrange quem tem uma fé conceitual. Eu acho que não deveria ser dessa forma, eu acho que a gente está pensando errado, vendo errado, coração errado, motivação errada, porque muitas vezes a gente está com a fé prática. A gente está olhando para a palavra e não sendo pragmático, ok? Mas tendo uma fé de fato prática, a gente alcança os objetivos que nós temos. Nós precisamos ter uma fé prática. E ela sempre vai constranger quem tem uma fé somente intelectual ou conceitual. O que Deus espera que a igreja do seu Filho Jesus seja. Pode colocar lá o que Deus espera que a gente seja. Deus espera que nós sejamos uma família para o Pai. O texto que nós acabamos de ler. Deus espera que nós sejamos uma noiva para o seu Filho Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse que a igreja, os salvos, são a noiva de Cristo Jesus e estão indo para a festa do Cordeiro. E Deus espera que a igreja, não o programa do fim de semana e não esse espaço físico, a igreja, eu e você, sejamos uma morada para o Espírito. Eu quero que você repita comigo, diga assim: uma família para o Pai, uma noiva para o Filho e uma morada para o Espírito. Agora eu quero que vocês, sozinhos, no 3, vocês vão dizer isso com bastante empolgação. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Uma família para o Pai, uma noiva para o Filho, uma morada para o Espírito. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.